Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto, onde o nosso Deus vem novamente ao nosso encontro para nos dar o seu perdão, para nos dar através tanto da palavra como dos sacramentos, renovação da nossa fé, esperança, amor e a certeza de que nós não estamos sozinhos. O nosso Deus está conosco e um dia, através de Cristo, nós estaremos com Ele no céu. O Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto. Do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oh
Muito amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. Oremos. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu sou um pobre e miserável pecador, e te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, realmente é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de todos os vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte por onde Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 27, versículos 1 a 9, onde o salmista diz que nós podemos andar em segurança por este mundo, porque nós temos um Deus que nos deu valor. Um Deus que nos deu valor e veio a nós que somos pecadores, veio a nós em Cristo, nos amou, nos salvou, e esse Deus está conosco todos os dias, e Ele quer que você e eu o chamemos de Pai Nosso. Por isso estamos seguros, nós não estamos sozinhos, nós temos um Pai Nosso que está no céu e também está conosco aqui. Salmo 27, versículos 1 a 9, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade os pares, e o versículo 9 nós leremos em conjunto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração que ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 9, onde Deus, através do profeta, vem a nós e diz: busquem ao Senhor, porque é só no Senhor Deus que nos amou tanto, que a nossa vida tem sentido, a nossa vida tem valor. Só no Senhor, que enviou seu Filho para morrer e pagar os nossos pecados, nós temos a salvação. Isaías 55, 6 a 9. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele.
e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola escolhida para hoje encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14, depois do 19 ao 30, onde o apóstolo Paulo fala de sofrimento, que ele está sofrendo por causa do evangelho pregado por ele, de Cristo. Mas ele diz que para ele o viver é Cristo, e se for necessário para ele o morrer até é lucro, porque ele estará com Cristo nos céus. E depois ele aconselha nós que vivemos este mundo hoje. Ele diz: olha, vocês que estão no mundo, vivam de modo digno do evangelho, com Cristo, sendo cristãos neste mundo. Filipenses 1, 12 a 14, primeiramente. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar da palavra com mais coragem. Versículo 19. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo,
poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não serei o que devo escolher. Não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Assim termina a leitura da Epístola. Aleluia. Pai, eu quero te
Santo Evangelho escolhida para hoje encontramos em Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16, onde Jesus nos conta a parábola, a história dos trabalhadores da vinha, homens que estavam na praça esperando emprego. Esses homens eram inúteis porque não estavam produzindo, não tinham emprego. E aí vem o dono de terras. O dono de terras vem até eles e lhes dá um valor, lhes dá trabalho e faz eles se sentirem úteis. Assim também, quando Cristo veio ao mundo, Ele olhou para a nossa situação espiritual de inúteis, perdidos, e por causa do seu amor nos tornou úteis. Úteis assim como o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. Úteis porque agora nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos um valor altíssimo, porque Cristo veio ao mundo e morreu por nós. Mateus 21 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. Ele lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Niceno. Creio em Deus, só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho
é adorado e glorificado, quem falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém.
Queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, Mateus 21 a 16, ressaltando o tema Deus busca os inúteis. Que Deus abençoe as palavras de nossos corações. Pode sentar. Estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, nós hoje no Brasil temos 13 milhões de pessoas que estão desempregadas. 13 milhões de pessoas. Pais e mães de famílias, jovens, estão à procura de um emprego, qualquer salário. O importante é estar empregado. Vários estão tentando sobreviver, fazendo comida em casa, artesanato ou vendendo algo nos sinaleiros. E infelizmente, nos dias de hoje, nós temos muitos que passam fome. Alguns até já desistiram de procurar emprego porque chegaram à conclusão que não vão conseguir mesmo. Assim também estavam os trabalhadores na parábola contada por Jesus em Mateus 21 a 16. Eles estavam na praça, que era o local onde recebiam o emprego, e estavam esperando que alguém os contratasse para ganhar algum dinheiro, para poder comprar a sua comida, para poder sustentar a sua família, mas ninguém vinha. Esses homens sentiam-se inúteis, porque não estavam fazendo nada. Pior ainda, eles não tinham como fazer nada porque ninguém vinha contratá-los. Eles dependiam de que alguém chegasse para eles e os contratasse para se tornarem pessoas úteis e produtivas. Mateus 21 diz assim: Jesus disse: o reino do céu é como um dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Deus busca os inúteis para dar-lhes valor. Aqueles homens, na situação que eles estavam, sem trabalho, sem renda, eles deviam se sentir inúteis mesmo. É difícil ficar sem trabalhar, sem produzir, sem ganhar nada. Estavam o dia inteiro na praça, vários dias provavelmente, sem produzir nada, esperando alguém para contratá-los, para dar um valor para eles. Mas eles mesmos, por si próprios, naquela situação, morreriam de fome. Espiritualmente é assim que acontece com o ser humano. O ser humano é um pecador, inútil, perdido e condenado ao inferno, morrendo de fome da presença de Deus em sua vida. Deus, quando cria o ser humano, Ele o faz útil, integrado a toda a criação como obra-prima de Deus, único ser criado por Deus com uma alma eterna. Enquanto o ser humano está em comunhão com Deus, sua vida lá no Jardim do Éden tinha significado, era útil e ele era feliz. No momento em que o ser humano se afasta de Deus para viver segundo os seus próprios desejos, torna sua vida sem sentido, inútil e infeliz. A separação de Deus causada pelo pecado foi a pior desgraça do ser humano e de toda a criação, como diz Isaías 59, 1 a 3. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. E Romanos 5,12 em diante diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 3,9 conclui o pensamento. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer.
Deus busca os inúteis para dar-lhes valor. Qual é a grande coisa que aconteceu na vida daqueles homens na praça? Qual foi a grande coisa que modificou a vida, ou pelo menos o dia daqueles homens na praça? Aqueles homens sem perspectiva, sem trabalho, inúteis, de repente veem que alguém se aproxima deles e os contrata para trabalhar. Com o seu trabalho, eles passam a ser úteis, produtivos e têm um valor. Assim, o ser humano pecador, ele vê em Cristo o Deus amoroso que vem ao mundo para buscar, salvar e dar um valor inestimável a cada pecador que estava afastado dele e agora é aproximado por Cristo. 2 Coríntios 5, 17 a 21 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em e por causa de Cristo nós somos úteis. Em e por causa de Cristo nós temos valor. Em e por causa de Cristo, você e eu, que estávamos afastados de Deus, agora somos filhos e filhas de Deus, fomos transformados em cristãos. Mas para fazer isso, Jesus teve de pagar o mais alto preço exigido pela sua e pela minha salvação: derramar o seu sangue na cruz e sofrer indizíveis sofrimentos em seu corpo e em sua alma lá na cruz, sofrendo o castigo que era nosso, pelos nossos pecados. E assim, quando Ele morre por nós, Ele nos traz a paz com Deus, e Ele paga a nossa dívida eterna com Deus. O ser humano agora, que era sem valor, se torna útil, com valor. Ele estava condenado ao inferno e agora em Cristo ele foi transformado no tesouro de Deus, útil e salvo eternamente. Deus busca os inúteis para dar-lhes valor, para recebê-los no céu. O dono da propriedade veio na praça de manhã, bem cedinho, 6 horas da manhã, e contrata os que estavam ali para trabalhar e combina com eles um dia de trabalho, o valor de um dia do trabalho, que na Bíblia que lemos estava 1 denário, na linguagem de hoje uma moeda de prata, talvez hoje diríamos 150 reais. E ele faz a mesma combinação com os outros às 9 horas, às 12 horas, às 15 horas e às 17 horas. E às 18 horas ele chama todo mundo para pagar o que lhes é devido. E começa com os últimos, os das 5 horas. E paga o valor de uma moeda, que era o valor do dia de trabalho, como combinado. Os primeiros já pensaram assim: se ele recebeu uma moeda, eu vou receber muito mais, porque eu trabalhei muito mais. Mas chegando na hora, também recebe uma moeda. E aí começa toda a reclamação. E a reclamação deles é a seguinte: estes últimos são menos merecedores do que nós, pois nós trabalhamos mais, merecemos ganhar mais. O dono então fala mais ou menos assim: escute, rapaz, eu fui até você de manhã cedinho com o valor, e eu combinei com você que você iria trabalhar para mim um dia e eu lhe daria uma moeda pelo seu trabalho. Você trabalharia e eu lhe pagaria uma moeda, não é?
Então, onde está a minha injustiça? Eu fiz o que combinei com você, você ganhou o seu salário, vá para casa. Se eu fiz a mesma combinação com os outros, aí não é problema seu. O importante é que você estava na praça, sem trabalho, não ia ter dinheiro para comer, era um inútil naquele dia, e eu lhe tornei uma pessoa útil. Eu lhe dei trabalho, eu lhe dei renda. De sem valor, você passou a ter valor. De uma situação desesperadora, agora está com o dinheiro para comprar comida para sua família. Se alegre com isso. Estimado irmão e irmã, Deus busca os inúteis para dar-lhes valor, para recebê-los no céu. O ser humano ele tem dois problemas, entre os muitos que ele tem, dois problemas. O primeiro problema é o grau de comparação. Com quem eu me comparo? E o segundo problema é esquecer o que era antigamente. Em vez de nos compararmos com os outros, e geralmente a gente se compara com o outro que tem mais e fica reclamando, o outro tem mais, eu tenho menos. O grau de comparação nosso é com Cristo. Olha o que Cristo fez por você. Olha o amor de Deus em Cristo, o sacrifício de Cristo, o trabalho de Cristo para salvar você. E aí você não tem do que reclamar. Você não tem do que reclamar porque você foi muito amado por Cristo. E Cristo te deu um valor inestimável quando Ele achou que valeria a pena morrer por ti. Não esqueçamos que nós éramos perdidos e condenados, e tínhamos um destino eterno no inferno. Agora, nós somos salvos, nós somos da família de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus, nós estávamos perdidos e fomos achados, estamos perdoados, estamos salvos, e tudo isso aconteceu porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou, como diz 1 Pedro 2, 9 e 10, vocês porém são a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são o povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Assim, em vez de reclamar da vida, nós temos que dar graças a Deus todos os dias. Sirvamos a Deus com o melhor do nosso tempo, dons e habilidades, bens e ofertas, para que mais e mais pessoas que hoje são inúteis por causa dos seus pecados, saibam que Cristo tem um valor para elas, e o valor é que elas se tornam, pela fé, o tesouro de Deus, filhos e filhas de Deus, salvos. O apóstolo Paulo na epístola ele falou: olha, eu estou vivo, e eu estou vivo para fazer uma coisa, trabalhar, ser útil para Deus, agora anunciando que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que todo que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E mesmo que passemos por dificuldades materiais nesta vida, lembremos, todos os dias, Deus nos ama, Deus está conosco, e um dia Ele nos receberá no céu, com um grande abraço, e nós ouviremos da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu, viveu uma vida dedicada a mim. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo teu imenso amor por cada um de nós pecadores. Te louvamos porque tu vieste a nós e através da morte e ressurreição de Cristo nos salvaste. Te louvamos porque nós hoje temos um valor inestimável, porque somos amados por ti, porque somos adotados por ti, somos teus filhos e filhas na fé em Cristo. Que nós nos alegremos com isso, que em vez de reclamarmos quando passamos por problemas e dificuldades, nós sempre busquemos a ti em primeiro lugar, tanto nos bons momentos da vida como nos maus momentos. Que nós saibamos que tu estás cuidando de nós, nos abençoando, protegendo, amparando, guiando os nossos caminhos dia a dia, até chegarmos à vida eterna nos céus. Que nós também juntos da igreja possamos unir os nossos esforços e trabalhar para que essa tua palavra que nos salvou seja anunciada para o mundo inteiro, para que mais e mais pessoas que são inúteis espiritualmente possam, através da fé em Jesus Cristo, serem também o teu tesouro. Ó Deus, que não deixe que nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma aflição seja maior do que a alegria da salvação. Ajuda-nos de maneira especial nesses dias difíceis de pandemia, que logo possam achar a vacina para o vírus e assim possamos voltar às atividades normais de nossa vida. Que a tua presença, ó Deus, encha a nossa vida de paz e tranquilidade. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.